Olá, você que está nos assistindo aí ou nos ouvindo nas multiplataformas, né? Estamos aqui gravando mais um Abstract. Esse programa que trata aí de temas complexos, abstratos, de uma forma um pouco mais simples. A gente tenta traduzir isso um pouco mais para uma linguagem mais pé no chão aqui. E a gente trabalha com temas de inovação, educação, tecnologia, enfim, muitas coisas, tentando traduzir de uma forma um pouquinho mais acessível para você. Hoje a gente vai falar de um tema recorrente, um tema que está sempre nos rondando, né? Seja como indivíduos, sociedade, escola, trabalho, família, vamos falar hoje de saúde mental, um tema que certamente lhe afeta todos nós, né? A gente precisa estar com a saúde em dia, saúde mental é um tema que não deixa, né, de tratar disso. Eu acho que depois as nossas convidadas é que vão elucidar um pouquinho melhor isso, mas eu acredito que talvez seja o princípio das demais necessidades em termos de saúde. Eu tenho aqui comigo hoje duas psicólogas, né? Eu vou deixar elas se apresentarem, como sempre, né? Os nossos convidados se apresentam, dizem de onde vieram, né? Como é que entraram na carreira. Eu tenho a Catiana e a Indiara, a Indy e a Cátia, eu não sei se... Acho que aqui a gente se trata, né? Meninas, bem-vindas, muito obrigado pelo convite, né? pelo aceite do nosso convite, obrigado por vocês virem esclarecer um pouquinho mais dessa temática aí tão importante, eu acho que tão necessária a gente debater, sobretudo pós-pandemia, né? A gente já passou dela, mas ao mesmo tempo ela deixou muitas marcas, eu acho que talvez vocês vão trazer alguns números para a gente aí. Bem-vindas, eu quero que vocês se apresentem, né? Indy, vai lá, começa aqui, vamos lá. Então, olá, bom dia, né, a todos que nos ouvem, nos assistem. Então, eu me chamo Indiara, eu sou uma das psicólogas institucionais aqui da Unidave, né? Quando eu fui pensar numa carreira, é tão interessante isso, né? Quando a Unidave recém tinha aberto o curso de psicologia, eu sou da 3ª turma, e eu não tive dúvidas, eu já acho que me identificava um pouco com essa coisa de ter uma escuta mais ativa. Eu era uma amiga boa conselheira, vamos dizer assim, gostava de deixar todo mundo bem com todo mundo, né? Então, eu já fui me identificando ali com a área. E aí, eu tive a oportunidade, na época eu já estagiava na Unidave, né? Eu era estagiária no período do ensino médio, né? E aí coincidiu que o curso era matutino, eu trabalhava tarde e noite. E aí eu pensei, poxa, né? Dos cursos que tinha no período matutino, da psicologia era o que eu mais me identificava. E aí eu comecei a estudar essa área. E quanto mais eu fui estudando, mais eu fui me identificando com ela, né? Porque eu sempre fui muito curiosa também. Então, eu queria entender por que as coisas eram daquela forma. Então, quando isso envolveu pessoas, né? Então, por que algumas pessoas se complicam numa situação que outras lidariam com facilidade, outras sofrem mais ou menos, né? E essa questão de ver os outros bem mesmo. Então, isso que me trouxe para essa área, né? Então, posteriormente, eu não sei se entramos aqui também, eu tive uma experiência de atuar nessa área mais voltada a uma psicologia organizacional e do trabalho, com análise de perfil, mapeamento, treinamento e desenvolvimento de pessoas. E é tão interessante que, às vezes, a gente vai recebendo as pessoas para uma entrevista de emprego, algo assim, e a gente vai vendo como os fatores pessoais dela, né, vão interferindo até no meio do trabalho, né? Então, a gente vê que muitas pessoas acabam não tendo aquele desempenho, né, não por uma falta de competência técnica, mas está muito relacionada à questão comportamental mesmo, né? E aí isso foi me encantando mais ainda, né? Depois eu tive a oportunidade de ter uma experiência coordenando um dos nossos campos da Unidave, fiquei 6 anos nessa função, e mesmo estando numa função lá mais técnico-administrativa, na medida que eu fui visitando as escolas, né, aqui da nossa região, fui percebendo como havia também uma necessidade de uma orientação por parte desses jovens, né? Seja ela num sentido emocional, afetivo, como lidar com as dificuldades que eles estavam enfrentando, né, naquela faixa etária, no meio escolar, e trazendo um olhar muito para a continuidade do estudo, né, da carreira profissional. E aí
ingressei com essa parte de levar conhecimento mesmo, através de palestras nas escolas. E aí, posteriormente, veio esse convite como psicóloga institucional na Unidave para compor a equipe do SAP, né? Que é o apoio psicológico e psicopedagógico que a Unidave tem. Legal. Catiana. Olá, bom dia. Meu nome é Catiana, né? Mais conhecida aqui como Cati. Eu sou psicóloga institucional, juntamente com a INDE, e também trabalho como psicologia escolar, né? No Colégio Unidave, e também como docente do curso superior de medicina. Então, lá eu trabalho o cenário habilidades de comunicação. Então, a minha trajetória da Unidave teve um percurso, né, desde 2008. Então, eu ingressei na Unidave, cursei psicologia, por essa curiosidade de entender o comportamento humano, né? Então, era algo que sempre eu tive interesse. Então, a partir disso, ingressei no curso de psicologia aqui da Unidave. Me formei aqui, fiz pós-graduação também, né? Trabalhei na clínica de psicologia da Unidave por 6 anos. Nossa. Isso. Aí, as oportunidades foram surgindo. Aí, tivemos o SAP, né? Então, agora eu estou no SAP e também nessas outras, vamos dizer assim, esferas, né? Essas outras partes que a Unidave ofereceu em relação ao trabalho do psicólogo. Legal. Eu acho que isso já aponta para a gente, né, do que a gente vai falar, na verdade, que é da saúde mental, enfim, né? E vamos, obviamente, quando a gente fala de saúde, a gente pressupõe que se eu não estou equilibrado emocionalmente, se eu não estou com a minha saúde mental em dia, há algum transtorno, alguma coisa que me afeta, né, enquanto indivíduo, enfim. Bom, vocês compõem eu acho que posso chamar de núcleo de atendimento, né? Mais voltado talvez para o corpo técnico alunos, né? Ambos, né? Trata com o corpo da Unidave como um todo. Vocês prestam esse serviço de atendimento psicopedagógico, né? Psicológico e psicopedagógico, é isso, né? Vocês me corrijam, tá, gente? Eu não sou da área, mas... Ou seja, hoje a gente compõe um corpo técnico maior já, né? Técnico profissional da área, duas psicólogas já, né? Nesse sentido. Isso já é um sinal de uma necessidade na área. Como é que está a saúde mental? Como é que vocês, enquanto profissionais, né, e operantes na área, constantemente, como é que está a saúde mental da população como um todo? E depois a gente entra para essa ideia assim, de falar um pouquinho mais do jovem, né, da criança, do adolescente, da criança. Como é que está isso? Eu acho que para a gente falar de saúde mental, inicialmente a gente precisa compreender o que é saúde mental. Claro. Né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um estado de bem-estar, né, onde a pessoa ela é capaz de usar as suas próprias habilidades para recuperar-se, né, de um estresse rotineiro, de uma situação mais desconfortável, e sendo um ser mais produtivo, tá? E contribuindo também com a comunidade. Então, essa definição a gente traz da Organização Mundial da Saúde. Então, ela define como a saúde mental... Desse processo. E é algo que vai muito além, né? De não ter uma doença mental. Então, é a gente estar bem, né? Emocionalmente, intelectualmente, comportamentalmente, para lidar com as situações que a gente tem no dia a dia, né? E é tão interessante, né, professor, porque a gente percebe que a gente veio aí de uma pandemia, né? Então, esse olhar, né, a esfera psicológica, né, os transtornos psicológicos e psiquiátricos, eles ganharam um pouco mais de visibilidade nesse período da pandemia, né? Então, as pessoas ficaram mais isoladas, elas começaram a observar que elas não estavam bem, elas não estavam conseguindo lidar bem. Então, houve um protagonismo mesmo dessa temática, né, nesse período da pandemia. E também um aumento, né, significativo de doenças
relacionadas à parte mental mesmo, né? As pessoas sofreram mais, né? Ou pararam mais para observar o seu sofrimento, porque muitas que ficaram em casa, isoladas, longe de pessoas queridas, família, né? Começaram a observar que elas não estavam bem, né? Então, a gente observa que houve uma crescente nesse sentido e que também se refletiu ali na busca do apoio psicológico conosco, né? Então, ali no SAMP, né, o que nós fazemos ali, ele é um apoio psicológico, né? Então, ela é uma terapia breve. Então, ela não caracteriza uma psicoterapia justamente por ela não ser realizada por um período muito extenso, né? Então, ela tem uma duração menor. E aí, a partir disso, a gente presta esse apoio e dá um direcionamento. Né? E vale ressaltar que neste período de pandemia, potencializou os atendimentos online, né? Então, neste período, nós conseguimos realizar os atendimentos de uma forma remota, né? Entendi. Então, essa situação de estar em casa, né, de não conseguir se deslocar, fez com que o nosso conselho, né, o CRP, ele realmente criasse essa possibilidade de atendimento remoto. O que facilita o acesso, na verdade, da Isso. população como um todo, né? Inclusive, hoje, né, nós temos estudantes que preferem o atendimento remoto do que o presencial. Uhum. E aí por chamada de vídeo? Como é que é isso? Só para eu entender. Nós utilizamos uma plataforma da unidade, que é o Google Meet, né? Então, a gente encaminha o link, então o estudante acessa, e aí a gente faz, né, a sessão, ela ocorre no tempo normal de presencial. 50 minutos de sessão, e aí a gente vai vendo, né, de uma forma, a princípio, semanal, né, mas se o estudante ainda necessita, ele é encaminhado de novo à fila de espera, mas para ter o suporte em outro momento. Uhum. Então, o serviço prestado, a gente, a gente vai entrando assim, mas o serviço prestado, ele é, como você falou, é um apoio. Então, ele é um porque a gente fala, né, dos sintomas emocionais. Então, ele é para identificar isso e depois se encaminha para um tratamento clínico, um consultório, é isso? Isso, a gente faz... é quase como um mapeamento, a gente poderia dizer assim, né, Kati? A gente faz esse acolhimento, né? A gente identifica qual é a necessidade que aquela pessoa está naquele momento, e isso, em alguns momentos, pode ser uma necessidade de encaminhar para um nutricionista, para um endócrino, para um psicólogo, para uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, né? E aí, a partir disso, a gente vai dando esse direcionamento. Então, às vezes, é necessário uma avaliação, né? Para investigar um pouco mais se há algum transtorno, se há, né, algo um pouco mais minucioso que a gente precisa trabalhar. E aí, a gente dá esse direcionamento. Então, a gente presta o apoio e direciona. Legal. Né? Saúde mental, bem-estar, a gente trouxe aqui, né? Então, como é que a gente está em termos de busca para esse tipo de apoio, para os tratamentos? Como é que vocês percebem isso nesse momento? Até eu trouxe alguns números aqui, depois a Kati pode me ajudar a falar melhor sobre eles, mas só para a gente ter uma ideia, né? Em 2022, né? No primeiro semestre de 2022, nós realizamos 47 atendimentos, né? E só agora, em 2023, né, que a gente não fechou o semestre ainda, né? Nós já realizamos 80. Comparando então, o mesmo período, a gente dobrou. A gente dobrou o número de atendimentos, né? E é interessante que o perfil, ele se mantém quase meio parecido assim, né? Então, predominantemente, mulheres buscam primeiro o apoio psicológico, né? Então, a gente está falando aí de em torno de 73% em 2022 que buscaram o apoio são mulheres, né? Enquanto 26%, né, são do sexo masculino, né? E esse ano, no primeiro semestre, 85% mulheres, né? Comparando com os homens, 15%. Né? Nossa. Então, aí tem uma tendência das mulheres buscarem, né, com mais facilidade, não sei, né?
Ao que se deve isso, assim, no olhar de vocês enquanto profissionais? Ao que se deveria isso? Ou, enfim, não sei se tem uma resposta, né? Mas por que a mulher busca mais do que o homem? É vergonha? Eu acredito, né? Quando a gente fala assim, vamos uma consulta médica, existe ainda essa restrição da parte masculina, né? Por quê? Não precisa, isso aí não é nada, né? Ou isso aí logo passa. Então, eu acredito que a gente pode pensar, talvez, nessa linha, né? No sentido de, um psicólogo para quê? Isso aí eu dou jeito sozinho, né? Vocês não ouvem ainda? Psicólogo é frescura? É frescura. Isso. Como eu vou lá contar minhas coisas para uma pessoa que eu nem conheço, né? E isso vai me ajudar no quê? Vai me ajudar no quê, né? Então, são situações que eu acredito que é um conjunto, né? Mas eu acho que vem de uma parte bem histórica, né? Em relação à masculinidade, em relação à busca de auxílio, tanto da parte física, como também da parte psicológica. Até a coisa de pedir ajuda mesmo, né? A gente, parece que a gente ainda percebe resquícios de uma educação quase como se fosse errado o homem chorar ainda, né? A gente observa que a mulher, se ela demonstra mais a instabilidade emocional dela, é tida quase como uma naturalidade. Ah, ok, a mulher não deve estar bem, né? Deve ter acontecido alguma coisa, está naqueles períodos, né? E do homem a gente observa que é quase como... Tem um pouco esse sentimento da vergonha, né? De sentir até um pouco incapaz no sentido de lidar sozinho com as suas emoções, né? De precisar pedir ajuda, né? A mulher ela tende a demonstrar mais, né? Quando algo não está bem, né? E aí isso naturalmente vai se trazendo numa busca também, né? Pelo serviço, pelo apoio, pela terapia. E um dado importante também, quando a gente fala de saúde mental, né? A gente fala de um conjunto, mas a gente não pode esquecer também que existem situações desconfortáveis durante esse processo. Por exemplo, a gente fala em uma depressão, né? A gente fala em uma ansiedade, a gente fala em episódios, né? De estresse. Então, neste período, pode acarretar, por exemplo, um pensamento suicida, né? Ou um comportamento, ou de fato uma ação. E aí, em relação a homens e mulheres, a gente identifica que os homens, de fato, concretizam o suicídio. As mulheres, elas tentam, né? Mas utilizam mais medicação, ou seja, o homem utiliza de forma mais letal, arma de fogo, enforcamento, né? Então, de fato, ele concretiza. E as mulheres já vêm com isso, que elas não querem gerar um sofrimento, tá? Então, elas acabam utilizando outras formas, né, para cometer o suicídio. Então, acho que isso é um dado legal para a gente trazer também. Interessante. A gente, quando pensa, né, num processo, né, e aqui na condição, de fato, a gente falava antes de entrar aqui no ar, né, de fato é mais difícil, enquanto, né, não sei se é mais difícil ou se historicamente, como você falou, de buscar essa ajuda profissional, seja médico ou, sobretudo, a psicológica, né, acho que uma barreira cultural, talvez, não sei se é isso, se eu poderia usar isso, né. Então, talvez isso dificulte um pouco, né, esse acesso. E, claro, que isso é algo que a gente está ou desconstruindo ou reeducando, né, as novas gerações para isso, né? Eu estou errado. A gente talvez esteja aumentando esse processo de acesso por conta dessa desconstrução, dessa reeducação, ou... O que eu percebo é que ainda há uma busca bastante médica, né, por sintomas que muitas vezes não são físicos, né, ou biológicos, né? Eles estão relacionados à questão emocional. E aí vem-se também dando um direcionamento para isso, né? Então, às vezes eu estou indo lá, que eu estou com muita dor no estômago, que eu, sei lá, eventualmente eu sinto uma falta de ar, me dá tontura. E aí, né, feito uma série de exames e visto que, olha, né, fisicamente está tudo ok, né? Não, e é verdade. Está relacionado a aspectos emocionais, então você precisa buscar
né, o auxílio de algum profissional da área da saúde mental. Eu relatava antes de entrar aqui no ar, eles, pô, na viagem, né, uma crise de dor aqui que eu pensei, eu vou infartar. Para minha esposa, eu disse, pega o volante que eu não consigo mais dirigir. E quando percebido, é uma crise de ansiedade. Ou seja, um distúrbio emocional nesse momento, né? Desequilíbrio. Isso, né? Então, e é tão interessante isso, porque às vezes a gente observa, né, Kati, que é quase como mais fácil eu ir procurar, né, e fazer uma série de exames, né, porque tem algo de errado comigo, eu não estou legal. E aí eu quero ter um diagnóstico no sentido de exame mesmo, físico, que alguém me examine, né? E pela questão emocional, às vezes a gente não tem como medir isso inicialmente, né? Se demora mais para procurar pelo apoio, né? Pela ajuda, né? Pelo atendimento psicológico em si. Isso. E também existe uma dificuldade na aceitação, né? Sim. Em relação a uma dificuldade psicológica. Porque quando a gente trabalha com algo físico, eu estou com algum problema intestinal, ou estou com algum problema nos membros, ou cardíaco, enfim, né? Então, se existem exames, né, que comprovam isso, ok, eu tenho isso, né? Ou seja, é palpável, eu consigo identificar, eu consigo visualizar. Mas quando a gente fala de saúde mental, não existe uma comprovação palpável, né? Claro. Então, às vezes, isso faz com que a pessoa, né, o paciente, enfim, ele acaba tendo um pouco de restrição em relação ao diagnóstico. É uma resistência mesmo, né? Então, mas como é coisa da minha cabeça, né? E às vezes não é, mas tem muito a ver com a forma como a gente interpreta tudo que está acontecendo, né? E até mesmo uma desconstrução, né? De como que eu posso demonstrar fraqueza se eu preciso trabalhar, né? Ou seja, o meu cotidiano me pede uma vida normal, né? Entre aspas, óbvio. Como que eu vou lá me entregar e dizer, eu não estou bem? Né? Acho que culturalmente a gente passa por esse enfrentamento, né? E essas situações vão potencializando os sintomas, né? Sim. Então, eu estou fingindo que nada está acontecendo, eu estou fingindo que está tudo bem, mas os sintomas estão aí, né? E se eu não olhar para eles, se eu não tratá-los, eles vão potencializar. E o que talvez a gente poderia resolver em um curto tempo, a gente precisa de mais profissionais, um maior tempo para resolver, né? Por exemplo, antes eu conseguiria resolver com o psicólogo. Agora, pela negligência, vamos dizer assim, eu preciso agora, talvez, do psicólogo, do psiquiatra, do nutri, né? Então, as coisas vão evoluindo. E vão se somatizando até que agrava o processo, o quadro como um todo, né? Imagino. Né? E muitas vezes, Renato, a gente só vai observar que emocionalmente a gente não está bem quando isso começa a se manifestar fisiologicamente, né? Então, quando eu realmente percebo que eu estou tendo tontura, eu estou tendo falta de ar, eu não estou dormindo bem, eu estou comendo muito, eu estou gastando mais, né? E estou com dores, né? E às vezes isso está só se refletindo de um sofrimento emocional que ele já vem de muito mais tempo, né? Que às vezes eu não estou consciente de que ele tem essa origem emocional. Né? Ok. A gente falou de um processo de reconstrução de uma cultura voltada para a busca do tratamento ou de análise de sintomas, né? Como é que acontece, por exemplo, com crianças e adolescentes? Isso tem um impacto maior ou não? Vocês que lidam com mais frequência com isso, como é que está a relação disso porque, né? O atendimento nas escolas, né, da escola em si, né, de uma forma como um todo. Como é que está essa relação hoje, né, com relação às crianças, aos adolescentes? Como é que vocês percebem isso? Eles têm mais facilidade, mais dificuldade? Ou, enfim, como é que esse processo pode se... Eu gosto sempre de dizer que a criança, o adolescente, ele
ele absorve muito do ambiente familiar também, né? Então, dependendo como está esse contexto familiar, isso vai se potencializar significativamente na criança e no adolescente, né? Até teve um estudo que eu estava lendo, que foi realizado aqui no Sudeste, e eles identificaram que a cada 8 estudantes vão apresentar algum tipo de problema relacionado e vão necessitar da busca de um profissional da saúde mental. Então, se a gente for trazer em números, né, agora pensando aqui nos nossos atendimentos, em 2023, né, desse montante aí de 80 pessoas que buscaram, né, 33 são estudantes do colégio, né, e a gente está falando aí de 6 a 18 anos, né. Então, é bastante. Um pouco mais de 40% desse pouco número. Mais de 40%, né, do que a gente tem atendido aí. E aí está muito relacionado, né, a gente observa lá, problemas de conflito familiar mesmo, né. Então, disso aí que a gente atende, cerca aí de, sei lá, 12%, né, Cate? 13% estão relacionados a conflitos familiares, né, relacionamentos conflituosos, um ambiente familiar estressante, né? Seguido aí da busca vem o medo, né? Também mais ou menos nesse mesmo percentual aí de 12%, né? E aí muitas vezes o estudante ele tem acesso a nós através do apoio, porque esses comportamentos, essas crises às vezes de ansiedade, né? Que é onde se manifesta essas dificuldades que ele está tendo, transbordam o meio escolar. Né? E aí isso começa a interferir no quê? Nas relações, no desempenho escolar mesmo, às vezes até numa sinalização de não querer mais vir, né? No sentido de uma evasão escolar. E aí a gente percebe que muito disso, né? Às vezes uma tristeza permanente, né? As crises de ansiedade frente à prova, né, ou alguma situação que o surpreendeu aí nesse meio escolar, está muito relacionada, quando a gente vai investigando, a problemas familiares, por exemplo. Há alguns estudos que apontam, né, assim, ou é senso comum, não sei, não saberia dizer assim, né, teria que trazer algumas fontes, mas de que essas novas gerações, a nova geração que está chegando aqui agora, né, que está na casa aí de 10, 12 anos e evoluindo agora, ela tem um pouco mais de dificuldade de lidar com a frustração, porque isso também vai refletir na nossa, né, como eu me relaciono, com a minha saúde mental, né, como eu lido com as minhas frustrações, porque nem tudo me é possível, né, em termos sociais, então eu preciso entender como é que eu vou lidar com algo que me foi negado, que me foi tirado, ou que por si só eu não tive condições de alcançar. Isso é um fato? Vocês percebem isso? Dentro do meio, eu sei que não precisa trazer números, né? Mas assim, dentro do meio que vocês lidam, isso acontece mesmo? Também faz parte ou não? Sim, dentre inúmeras demandas que a gente recebe, né, de atendimento, existe assim né, em relação à frustração, como que realmente aparece bastante, né? Então, essa relação, essa dificuldade desse entendimento de uma frustração, o porquê do não, né? Ou como assim a minha mãe está dizendo não? Então, a gente trabalha também nesse quesito, né? Então, a frustração, ela realmente aparece bastante, né? Não sei os atendimentos da Indy, mas os meus, inclusive aí da faixa etária de 6 até os 18. São né? mais recorrentes, talvez. Isso, mais recorrentes. E a gente está falando lá dos pequenos, né? Até os aí de terceiro ano do ensino médio, a gente está falando agora do colégio, né? Sim. E está muito, eu acho que a baixa tolerância à frustração, Renato, ela está de mãozinha dada com o não gerenciamento da raiva, né? Então, essas explosões de raiva, irritabilidade, ela também está muito relacionada a eu não conseguir fazer uma autorregulação, né? Estar consciente do porquê aquilo precisa naquele momento que eu não tenho ou que eu não consiga, isso faz parte, né? E aí, mas vem se manifestando comportamentalmente e emocionalmente nisso, né? Num comportamento mais agressivo, de rispidez, que pode ser verbal ou
físico mesmo, né? E também nesse aspecto emocional, no não gerenciamento da raiva, né? E aí vai refletir, como você falou, nos desempenhos de forma generalizada. Nas no relações. Colégio aparece diretamente, né? Certamente nas relações sociais, né? As rodas de amigos, a família, né? Imagino. Isso. E também um outro aspecto que a gente percebe que é bastante comum, principalmente nessa faixa etária aí da pré-adolescência, né? A adolescência, ela está muito ligada à comparação também, né? Então, às vezes, e agora, até por conta da tecnologia, redes sociais, enfim, a gente observa uma expectativa quase que realista de como as coisas devem ser e acontecer, né? E uma comparação muito grande, né? Então, às vezes a gente precisa trazer isso para os atendimentos, né? De que aquilo que a pessoa está visualizando lá, ela é um recorte, né? Ela é um recorte bonito que alguém escolheu mostrar, né? Mas a gente não consegue ver os bastidores disso, de como é realmente na casa dessa pessoa, as relações que ela tem, né? Mas ainda a gente percebe que há essa dificuldade de discernir o que de fato é a vida real e as vivências e como elas de fato acontecem, né? Daquilo que está posto, né? Postado, que é o acesso, que eu vejo, né? E também a questão da aprovação, né? Então, aquilo, às vezes, eu fico numa expectativa do like, né? De alguém validar externamente algo que eu fiz. E aí, se não vem essa validação externa, né? Se reflete também no sentido da autoestima, né? Da comparação, né? Que está muito relacionada a eu também me frustrar, né? O sentimento de frustração permanente, a minha tristeza, decepção comigo mesmo, né? E isso vai potencializando para outros aspectos emocionais também. Legal. Cara, a gente nem entrou ainda, né, no tema e a gente já está aqui pouco mais de meia hora. Então, assim, tem muita coisa para a gente abordar, né? Mas o nosso tempo também ele tem do programa, né? A gente falou bastante, né, de desequilíbrios, né? A questão da importância da saúde mental, né? Como é que eu posso trabalhar isso, então? Eu sei que, tudo bem, aqui a gente não vai conseguir resumir em poucas palavras, mas alguma coisa que eu possa fazer, ou eu estou aqui, estou assistindo, meu filho está com um problema, minha filha, enfim, o meu colega, o que eu poderia, enquanto indivíduo, o que eu poderia fazer, de repente, alguma coisa, e enquanto alguém que pudesse ajudar alguém, né? A gente já vai dizendo, depois compartilha esse material, obviamente, para a pessoa, para ela também poder assistir isso e ter uma compreensão melhor de tudo que a gente abordou aqui, que é pouquinho ainda. Acho que a gente vai ter mais oportunidades para mais. Mas se a pessoa puder dar uma dica para alguém, o que ela poderia fazer para isso, para ajudar alguém, né? Uma das dicas, né, eu acho que é uma questão de ficarmos atentos ao nosso corpo, aos sinais do nosso corpo, né? Eu sempre digo, né, para as pessoas que me procuram que nós somos o nosso termômetro. Então, assim, eu consigo identificar quando eu estou bem, quando eu não estou bem, quando algum comportamento diferente, né, acaba surgindo em alguma situação. Então, eu acredito que parar e ouvir, né, identificar o que eu estou expressando que seja diferente dos últimos dias, né? Por exemplo, os pais ficarem atentos aos comportamentos das crianças, né? O que tem mudado? A gente entende que é um processo de desenvolvimento, né? Porém, é importante ficar atento a comportamentos diferentes, né? Distintos. A criança não está dormindo, a criança não está comendo, a criança não está brincando, né? Então, acredito que esses são pontos e são alertas, né? Para ficarmos atentos e procurar um auxílio. Legal. E eu gosto sempre de trazer que quando as minhas emoções, os meus comportamentos estão me afastando dos meus objetivos e não me aproximando deles, significa que tem algo que eu preciso pensar e investigar, né? Então, quando aquilo que eu estou sentindo ou as minhas ações não estão condizentes com os objetivos que eu tenho, eu não estou conseguindo me aproximar disso, às vezes
já é uma sinalização, né, através do nosso termômetro pessoal, aí, como a Kati trouxe, de que algo não está legal, né? Então, como que a gente pode, né, fazer isso, talvez sendo mais gentil conosco, né? Nem sempre eu vou conseguir resolver isso sozinho, né? E é interessante que muitas vezes a gente vai buscar esse apoio e ajuda com um amigo, mas ele não tem um preparo e uma formação técnica, né? Ele vai nos ouvir, né? E muitas vezes até vai nos dizer, olha, eu nem sei o que te dizer, né? E é muito legal a gente já ter alguém, né, no sentido de rede de apoio para compartilhar. Então, mas eu acho importante, né, a observação desses comportamentos diferentes, emocionais ou de atitudes mesmo, como a Kati bem trouxe. A questão, né, de eu buscar um apoio profissional, técnico, né, porque às vezes, como a Kati até trouxe antes, uma situação que inicialmente poderia se resolver em algumas sessões, numa troca, né, uma dificuldade, ela não precisa virar um transtorno, né, ou uma doença, né, mental, né. Às vezes uma dificuldade psicológica pode ser resolvida com um psicólogo, né. Buscar ter momentos de lazer, né? A gente resgatar um pouco essas coisas que a gente tem deixado de fazer, né? Os nossos hobbies, né? Tirar um tempo de qualidade para fazer uma leitura, por exemplo. Eu ir dar uma caminhada, né? Me alimentar de forma saudável. Então, para a gente também ter esse olhar de carinho conosco, no sentido, às vezes, até de eu fazer a minha refeição com um tempo de qualidade, né? Porque às vezes a gente percebe que está na correria da nossa semana, da nossa rotina de trabalho, tu não senta nem direito para comer, né? Sim. Então, isso são todos comportamentos que, de alguma forma, vão se refletindo e vão se potencializando no nosso emocional também, né? Pô, bem interessante, né? Coisas bem acessíveis, né? Coisas que todos podem acessar, não precisa, né? Às vezes não precisa de um profissional lá, inalcançável, sei lá, alguém. São coisas que eu posso realizar em casa, né? Ou, enfim, claro, ter a minha rede de contatos, mas ao mesmo tempo que eu possa acessar com mais facilidade também. E todo mundo pode, né? Isso, né? Eu acho que é essa questão de ser agora, né? Porque quando, amanhã eu vejo isso. E o amanhã chega, mas aí não será o amanhã, vai ser depois da manhã, né? Legal. Então, a gente parar e não, se eu sentir isso agora é o momento para refletir e pensar sobre, né? Porque se a gente deixa passar, vai ser mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e os sintomas vão borbulhando. Outras coisas vão se somando a isso, né? E se não tem aquilo resolvido, né, ou compreendido, eu tenho aquela situação que não está entendida, compreendida, mais alguma outra que pode surgir. Mais um outro evento, né? Então, vai somatizando tudo isso e, no fim, né, não dá conta. E não dá mesmo. E está tudo bem, né? Como a gente comenta. Tudo bem não estar bem, né? Eu acho que a gente precisa compreender que não estar bem é algo natural. Isso. É algo que acontece com todo mundo. Nós não estamos bem todos os dias, isso, né? Aí. Então, eu acho que isso é preciso, assim, reforçar bastante, porque eu posso acordar hoje muito bem, né? Passou o meu dia, ótimo. Mas pode ser que amanhã não esteja tudo bem, mas, assim, aceitar esse processo. Né? Respeitar, né, esse momento também. Isso. Então, uma das coisas que talvez seja uma pergunta interessante para a gente se fazer, né? Se isso fosse com alguém que eu amo muito e que eu me preocupo, né? Como eu faria? Legal. Né? Porque às vezes a gente pensa muito isso em relação aos outros, né? Mas não em relação a nós. Então, e se essa pessoa sou eu? Né? Por que não eu olhar com carinho, né? Respeitar as minhas dificuldades e buscar ajuda? A gente não precisa sofrer à toa e sozinho, né? Hoje a gente tem recursos, né? Talvez assim profissionais de uma forma muito mais acessíveis como a gente tinha há um tempo atrás. Então, pede ajuda, né? Busca, procura, né? Eu acho que esse é o caminho. Sim, e lembrando, né, como a Indy comentou, dos recursos e das possibilidades de forma remota, né? Também, verdade, por exemplo, nós temos estudantes de outros campos, né, da universidade, que muitas vezes fica difícil estar de uma forma presencial aqui no campus Rio do Sul.
Então, nós oferecemos também, inclusive nós atendemos estudantes de outros campos de uma forma remota. Então, assim, existem várias situações e possibilidades para que a gente possa acolher e orientar esse estudante que chega para a gente. Bem bacana mesmo, bem legal. Obrigado. Obrigada também. Alguma coisa que vocês queiram falar ainda que eu não abordei? Eu acho que talvez só se alguém, né, precisar, a gente tem um setor dentro da Unidade, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Psicopedagógico, né? O nosso WhatsApp é o 3531-6093, né? E faz um contato com a gente, né? A gente está ali à disposição para orientar, direcionar, né? E lembrando também que o SAP tem o apoio psicopedagógico, porque às vezes o sofrimento ele está mais relacionado a uma questão mesmo pedagógica de não conseguir, às vezes, né? Sozinho. Fechou então, a o gente... semestre, acumulou e pesou, né? Isso. Então, a gente tem lá a professora Aline, que é uma profissional sensacional, que está lá à disposição para auxiliar nessa parte também. E lembrando, né, que os estudantes podem fazer uma triagem no NAI, onde a profissional, né, que é a Bárbara no momento, identifica qual é a demanda, se ela é psicológica ou ela é psicopedagógica ou é os dois. Né? Isso, porque às vezes acontece. Então, ela identifica e também faz o encaminhamento para nós lá no SAP. Show de bola. Muito obrigado, né, pelo aceite, obrigado pelo tempo de vocês. Tempo é uma coisa tão valiosa, né? E a gente destina isso para poder, para quem nos assiste, para quem nos ouve também, ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério, né, trazido por profissionais da área, que a gente traz sempre alguém que tenha domínio, né, na sua área de competência. Então, isso é bem bacana, a gente agradece mesmo. E você que está nos vendo agora, né, nos ouvindo, não esquece de compartilhar esse material com quem você ama, né, com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu, sei lá, namorado, namorada, pai, mãe, com quem você acredita que poderia ajudar uma vez acessando esse conteúdo. Curte o nosso canal, compartilha, faz aí os devidos ajustes aí para a gente poder também estar produzindo mais conteúdos legais para você, né? Obrigado por esse momento que você teve aí conosco, tá bom? Até a próxima Abstract. Valeu, Sandro.